dizer que estou muito alegre, depois de mais de um ano que eu não vim à igreja, estar aqui nesta manhã com essa responsabilidade grande de entregar a palavra, mas eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Apocalipse 1, vamos ver de 9 a 11, vamos ler. Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Então, João encontrava-se na ilha de Pátimos, é uma ilha vulcânica localizada no Mar Egeu, e lá os romanos tinham uma prisão tipo segurança máxima, porque ninguém podia fugir daquela ilha. E eram levados para lá os prisioneiros, geralmente políticos ou presos perigosos, não é? E João, que era o pastor da igreja de Éfeso, estava dando testemunho de Jesus, mas levantou-se uma grande perseguição pelo imperador Domiciano, a igreja, e lançaram João exilado lá naquela ilha de Pátimos. E ele passou somente 18 meses, foram pouco tempo, mas durante aquele tempo Deus falou poderosamente para João. E era o último dos apóstolos que ainda estava vivo, porque os demais já tinham sido martirizados todos. E somente João morreu de velhice. Amém? Porque depois ele foi liberto, voltou para Éfeso, continuou o ministério dele. Isso ele escreveu Apocalipse aproximadamente 95 da era cristã, no ano 95, e ele morreu, mais ou menos, diz a história, no ano 100 depois de Cristo, né? E ele teve ali a revelação de Jesus glorificado, Jesus mostrando a sua glória, né? Mostrando a sua glória e mandando um recado para aquelas 7 igrejas, porque era necessário que as igrejas ouvissem o que o Espírito tinha para dizer para elas. Havia já algumas coisas, algumas heresias entrando nas igrejas, e precisava de uma advertência, não é? Erros doutrinários, práticas heréticas, frieza espiritual, e eles precisavam ouvir aquela palavra. E é interessante a gente ler as cartas às 7 igrejas, porque no início de cada mensagem às igrejas, o Senhor afirmava: conheço o que você faz. Então, precisamos lembrar que o Senhor conhece cada um de nós particularmente. E Ele sabe de tudo sobre a nossa vida. Sabe do que você faz, até mesmo do que seu marido, sua esposa, sua noiva, seu namorado, seus filhos não sabem, mas o Senhor conhece tudo. E é importante, porque Ele diz: conheço tudo que você faz. E no final de cada mensagem às igrejas, a cada igreja, o Espírito sempre falava, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esse é o tema da nossa pequena mensagem dessa manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais do que nunca, nós estamos precisando ouvir o que o Espírito tem falado conosco. E aí, contextualizando um pouquinho sobre quem eram as 7 igrejas, elas eram situadas na Ásia Menor, que hoje é o sudoeste da Turquia. Elas estavam localizadas assim num raio de 80 quilômetros quadrados, e é interessante porque as igrejas foram citadas no sentido horário, né? Ele foi falando a cada uma no sentido horário. E cada igreja recebeu um elogio, uma advertência, promessas, não é?
E aí a gente vê que tudo aquilo que o Senhor tinha para falar para cada igreja, Ele falou. E nós vamos ler agora Apocalipse 2, de 1 a 7, para a gente ver sobre a igreja de Éfeso. O que foi que o Espírito falou para a igreja de Éfeso? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas na mão do Senhor são as 7 igrejas, os 7 anjos, né? Que é discutido às vezes se eram anjos, se seria na área espiritual, se seriam anjos nesse sentido, ou se seria o pastor da igreja, não é aquele responsável pela igreja. Então é mais fácil se entender que seria para cada pastor da igreja, o anjo da igreja. Então, essa igreja de Éfeso, como eu falei, João foi bispo, foi pastor daquela igreja. E era a cidade mais importante da Ásia Menor, na época. Lá em Éfeso havia um grande templo que era erigido à deusa Artemis ou Diana. A gente pode ver em Atos 19, quando Paulo estava lá pregando com Apolo, né? E muitas pessoas se convertiam e não queriam mais ir ao templo da Diana. E aquilo ali foi um motivo de um grande levante, porque os artífices estavam tendo um grande prejuízo, ninguém queria mais a imagem, a estátua de Diana. Então, eles viram que iam ser prejudicados e fizeram um grande levante. E por mais de 1 hora eles gritaram: grande é a Diana dos Efésios. Né? Mas a gente vê que Deus livrou poderosamente Paulo dali. Então, era uma deusa, considerada deusa da guerra, da fertilidade. O templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo na época. Era uma coisa muito grandiosa. Era uma cidade que tinha um porto, era muito próspera. Mas aí a gente vê o que foi que o Espírito falou para a igreja de Éfeso. Porque, irmãos, a gente precisa saber de uma coisa: o Espírito fala às igrejas. Amém? Então, precisamos ouvir a voz do Espírito, porque nós somos igreja. Então, o que foi que aconteceu? Como eu disse, cada igreja recebeu um elogio, recebeu uma advertência, uma recomendação e promessas. Então, ele elogiou o trabalho que eles desenvolviam. Aquela igreja tinha perseverança, era paciente no sofrimento. Eles não toleravam os maus, os perversos. Eles punham à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas eram mentirosos. Como os nicolaítas, que eram com capa de santidade, mas que perturbavam a igreja de Éfeso e de Pérgamo. Eles ensinavam práticas imorais e idólatras. Porque essa doutrina dos nicolaítas diz o seguinte: quanto mais você pecar, mais você merece o perdão, mais você vai ser perdoado. Então vamos pecar à vontade. E estava entrando essa doutrina lá. E nós sabemos que até hoje ainda existe essa doutrina. Eu estava assistindo o filme sobre o último czar da Rússia, né? Nicolau II. Ele foi enganado por um desses nicolaítas. Como é difícil quando a pessoa não conhece a palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus, igreja que não tem palavra de Deus, cai sobre qualquer heresia, sobre qualquer engano que aparece. E o imperador Nicolau II tinha um filho hemofílico, ou seja, aquele menino era o único filho homem. Ele tinha 4 filhas mulheres e foi o caçula. E aquele menino não podia levar um corte, não podia levar uma pancada, porque ele era hemofílico. Então havia um grande problema na saúde daquele menino. E surge Rasputin, que era um curandeiro e dizendo que curava e tal, mas era um lobo com pele de ovelha. Né? Ele chegou ao mais baixo nível de imoralidade. Era uma coisa terrível aquele homem seduzindo as pessoas, seduzindo as mulheres e dizendo: não, quanto mais você pecar, mais você é merecedor de perdão. Olha o engano. E aí as pessoas praticavam toda certa sorte de imoralidade, achando: não, depois eu vou me arrepender e Deus vai me perdoar. Então, quanto mais eu for pecador, mais Ele vai me arrepender. O Senhor, Ele perdoa o pecador, contanto que ele não volte mais às práticas do pecado. Né? Porque o Senhor Jesus Cristo diz
dizia sempre para aquelas pessoas que ele curava: vá em paz e não peques mais. Não é? Mas essa doutrina era terrível, terrível, terrível. Então, o fim daquela família foi triste, não é? Foi toda dizimada. Por quê? Porque eles eram cristãos, como eu falei, sem base, sem palavra. Qualquer engano entrava rápido na vida daquelas pessoas. Então, quando a gente pensa na igreja de Éfeso, né, a gente vê que a igreja também hoje tem serviço, né? A gente trabalha, a gente está aqui, como os irmãos estão trabalhando nesta manhã. Paciência nas tribulações, mas não pode ser tolerante com as doutrinas que é muito falado hoje. Tudo pode, estamos na modernidade, é assim mesmo, hoje é assim, a gente tem que ver que estamos no outro tempo, o que vale é o coração. Então, nossos pecados já foram perdoados. Quanto mais se pecar, Deus vai perdoar toda vez. Irmãos, isso é doutrina dos nicolaítas. Não vá neste engano, siga o que a palavra diz. Amém? Então, a igreja ainda recebeu uma advertência. A igreja tinha abandonado o primeiro amor. Então, Jesus aconselhou para a igreja de Éfeso que ela se arrependesse, voltasse às mesmas práticas de quando ela começou, as boas obras do início, para que ela permanecesse como um castiçal entre as igrejas. Porque quando Jesus apareceu para João, era andando no meio de 7 castiçais e com as 7 estrelas na mão. Os 7 castiçais eram as 7 igrejas, como ele mesmo afirmou para João. As 7 igrejas eram os 7 castiçais. Mas o Senhor disse: olha, se você não me obedecer, eu vou retirar você. Vou tirar seu castiçal. Ou seja, vou tirar você do meio das igrejas. Você não vai pertencer mais como minha igreja. Não é? Então, ainda vieram promessas gloriosas para Éfeso. Os vencedores teriam direito a comer da árvore da vida. Lembrem-se que Adão não pôde. O Senhor expulsou-os do paraíso, colocou um querubim junto da árvore da vida para que eles não comessem o fruto. Para não viver eternamente. Mas o vencedor, o crente vencedor, terá esse privilégio da vida eterna com Cristo. Amém? Então, foi uma promessa gloriosa para a igreja de Éfeso. A segunda igreja é Esmirna. Esmirna está lá em Apocalipse 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Aleluia. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vejam que Esmirna não recebeu nenhuma crítica. Só elogios. Ela suportava o sofrimento e a pobreza. Mas para Jesus ela era espiritualmente rica. Estava ouvindo uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes. E ele falava: olha, tudo é diferente com Jesus. Aquela igreja que era pobre, as igrejas pobres, ele dizia que era rica. E as igrejas ricas, ele dizia: tu és pobre, miserável, cego, nu. Como disse para Laodiceia, a gente vai ver mais adiante. Então, Esmirna, ele disse que lá ela estava no meio da sinagoga de Satanás, ou seja, representava os judeus que não criam em Jesus. Se eles não criam em Jesus, eles não criam também nas Escrituras.
que as Escrituras mostram claramente ser Jesus o Messias. E, provavelmente, eles tinham também perseguição pelos judeus. E aquela promessa que ele deu da coroa da vida aos que perseverarem na tribulação que estavam para sofrer, por isso que ele disse, ser fiel até a morte, com a promessa de receber a coroa da vida, como a igreja perseguida hoje. Vai até a morte, mas não nega Jesus. Nessa igreja de Esmirna, teve um bispo no século II, chamado Policarpo. E Policarpo foi preso, foi condenado à morte, mas aí eles insistiam, olha, louve ao imperador, cultue o imperador romano, dê glória a ele, e negue a Jesus. E aí Policarpo respondeu o seguinte, há 86 anos eu tenho sido servo de Jesus, e ele nunca me faltou. Como é que hoje eu vou blasfemar contra ele, contra o rei que me salvou? Então foi uma igreja que foi fiel até a morte. Vem então Pérgamo, né? Vem Pérgamo. Pérgamo está em Apocalipse 2, de 2 a 17. 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Pérgamo em grego significa fortaleza. Ela era a antiga capital da província da Ásia, por isso que o pergaminho foi criado lá em Pérgamo, por isso que tem o nome, né? Pergaminho. Ela ficava situada a 8 quilômetros ao norte de Esmirna. Jesus aí elogiou a perseverança na fé da igreja, porque mesmo ela estando no centro do trono de Satanás e tendo um Marte, ela não negava o seu nome, mas ele queixou-se da tolerância com os que incentivavam as pessoas a se misturarem com os pagãos, em cujas festas comiam comida sacrificada aos ídolos, a prostituição que levava o povo à queda. A mesma estratégia usada por Balaão para Israel cair. Lembrem-se que em Números o povo estava no deserto, era um grande povo. E aquele rei Balaque, moabita, alugou Balaão, que era um curandeiro também, tipo Rasputin aqui, que enganou o czar Nicolau II. E ele disse, olha, você vai amaldiçoar esse povo, porque senão esse povo está chegando aqui como uma manada de bicho, de boi, que come tudo e vai nos arrasar. Você precisa amaldiçoar, porque ele era tipo um sacerdote deles, né? E ali fizeram de tudo, prometeram grandes fortunas para Balaão, mas toda vez que Balaão ia amaldiçoar Israel, Deus colocava a palavra de bênçãos na boca dele. E ele só abençoava, só abençoava. E isso deu-se por, se não me engano, 4 vezes. Mas ele disse, olha, contra Israel não vale encantamento, eu já fiz de tudo aqui, mas nada resolve. Mas, a Bíblia não diz dessa forma, mas eu tenho um segredo. A Bíblia não fala essas palavras que eu vou falar aqui.
Nós só podemos derrotar esse povo se fizermos eles pecarem contra o seu Deus. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar mulheres para chamá-los para as nossas festas pagãs. Eles vão comer comida sacrificada aos ídolos, vão praticar toda sorte de torpeza sexual com essas mulheres, aí sim. E realmente ele tinha razão. No momento que aquele povo entrou naquela jogada, o povo foi derrotado. Então, até praga. 24 mil morreram da praga. Quando Deus irou-se contra o povo, só há um jeito que Deus fica contra nós, é quando a gente peca, irmãos. Né, Messi? Quando sai da palavra, aí a queda vem, viu? A queda vem. E também o pastor Hernandes Dias Lopes diz numa das suas pregações que a igreja de Pérgamo estava flertando com o pecado, ou seja, flertou, mas ainda caiu, namorou e caiu mesmo. E esse perigo está hoje também, irmãos. O perigo da gente ir a festas mundanas, até culturais, né? Não, é a cultura. Mas você sabe a origem da cultura? Você sabe se Deus quer que você esteja lá? Onde há devassidão, prostituição naquelas festas. Então, o conselho de Deus para Pérgamo foi que ela se arrependesse, aquela igreja se arrependesse. Prometeu que daria para eles o maná escondido. Significa uma comunhão mais profunda com ele. E uma pedra branca, que na época era entregue aos vencedores. Numa competição, os vencedores recebiam uma pedra branca. E esse foi o conselho de Jesus para a igreja de Pérgamo. Agora vamos para Tiatira, a quarta igreja. Apocalipse 2, 18 em diante. Talvez eu nem leia todo, que é até 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha que beleza. Eles estavam trabalhando mais do que no início. Não tinham perdido o primeiro amor. No entanto, tenho contra você isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Era o mesmo pensamento que estava entrando na igreja de Pérgamo, né? Os falsos religiosos, levando o povo a se prostituir também e comer comida sacrificada aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. E aí o Senhor disse que ia colocar essa mulher de cama, ia matar os seus filhos, para que todas as igrejas soubessem que ele era aquele que sonda mentes e corações. Quando ele diz, conheço você, ele sonda as mentes e os corações. Então, não é só o coração, porque é o coração, eu entreguei de coração. Mas e aí, você está integralmente, mente e coração? Aos demais que estão em Tiatira, o verso 24, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, que o engano vem... nós vamos conhecer as profundezas de Satanás para poder a gente saber se livrar dela. E é o contrário. Levava o povo a cair no ardil de Satanás. Eu não porei outra carga sobre vocês, então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Irmãos, a gente precisa se apegar com firmeza. A gente tem a palavra, né? A gente tem onde se firmar. A gente só cai se a gente quiser. O Senhor disse, apeguem a firmeza, com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações.
Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Eita, é muita coisa. Também lhe darei a estrela da manhã. Lembre-se que lá em Daniel diz, olha, nos últimos tempos muitos brilharão como a estrela da manhã. E Jesus também se apresenta como a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Jesus elogiou, o amor intenso da igreja, maior do que no início, o amor, o serviço, a fé, a perseverança, o crescimento. A igreja estava crescendo, mas queixou-se da tolerância com aquela mulher que estava, uma falsa profetisa que enganava a igreja, ensinando doutrinas que levavam o povo ao engano, ensinando práticas idólatras e imoralidade sexual. Então, a gente tem que ter cuidado. Às vezes, até mesmo, quando a gente pensa, em se aprofundar demais, Luzimar está fazendo aí teologia, como ela falou na Faculdade Internacional Cidade Viva, onde eu também sou tutora. E, às vezes, a gente vê algumas coisas tão profundas, mas não há muita necessidade de a gente estar se aprofundando demais, gente. A gente tem que ler a Bíblia. Bíblia e Bíblia. E fazer conferência, entre a Bíblia e o que está acontecendo. Doutrinas são de homens. Muitas vezes, cada um tem uma interpretação. E a gente não tem que estar discutindo doutrina. Eu sempre falo, não discuto doutrina. Nem de salvação nem de batismo, outras coisas que tem aí, que muita gente está preocupado e fica querendo, também em relação à volta de Jesus, a milenista ou não a milenista e tal, e é tanta coisa. E aí, não adianta, e nem adianta discutir, não adianta se aprofundar, porque você pode cair num pecado de até chegar, como eles diziam, às profundezas de Satanás. A gente tem que estar comendo Bíblia. Comendo Bíblia. É o que está faltando na igreja. Comer Bíblia, Comer Bíblia é o que está faltando. Então, a promessa para a igreja foi de autoridade sobre as nações e a estrela da manhã, símbolo do próprio Cristo, em Apocalipse 22:16, e o privilégio de brilhar com ele, conforme Daniel 12:3, que eu já falei. Quinta igreja, Sardes. Apocalipse 3, de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A igreja estava morta. A igreja de Sardes. Esteja atento, fortaleça o que resta, que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão. Você não saberá a hora que eu virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é? Então, Sardes era a capital da Lídia, situada a uns 50 quilômetros a sudeste de Tiatira. Lá havia uma profunda adoração ao imperador romano e à deusa Artemis ou Diana. E aí Jesus elogiou a perseverança na fé de alguns, não eram todos. Aqueles que não haviam manchado a sua roupa com o mal. Mas afirmou que ela estava morta, a igreja pensando que estava viva. E ele diz, acorde, se arrependa, obedeça a Deus, fortalece aqueles que estão quase morrendo.
E prometeu honra e vestes brancas, que significa os atos de justiça dos santos, né, daqueles que não se contaminaram, e que o vitorioso jamais terá seu nome apagado do livro da vida, e Jesus confirmará diante do Pai dos anjos que ele lhe pertence. Sexta igreja, Filadélfia, Apocalipse 3, 7 a 13. Esmirna e Filadélfia, as duas únicas igrejas que não receberam nenhuma repreensão. Amém? Não foram repreendidas em nada. Esmirna e Filadélfia. Quem não sabia, não esqueça. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Porta que Deus abriu para você, ninguém vai poder fechar. Amém? Ninguém vai poder fechar aquela porta que foi Deus que abriu para você. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. A igreja de Filadélfia não era uma igreja forte, poderosa. Tinha pouca força. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ela estava firme. Ela guardou a palavra. Ela guardava, preciosa joia. Não negou o nome do Senhor em meio a perseguição. Lembrem-se que todas as igrejas estavam sofrendo perseguição do imperador. Veja que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o nome de Filadélfia significa amor fraternal. Era uma pequena cidade. Vejam que, como eu falei naquela citação de Hernandes Dias Lopes, as cidades pequenas e pobres foram consideradas as melhores e as maiores por Jesus. Mas ela tinha uma boa localização, o cultivo de vinhas, a produção de vinho, fazia dela uma cidade rica e comercialmente importante. Então, ela foi elogiada, como eu falei, ela não recebeu críticas, foi elogiada pela sua perseverança na fé e na palavra, por ter honrado o nome do Senhor, nunca negando. E por isso as portas nunca se fechariam, porque ele tinha a chave. Lembre-se, como eu falei, porta que Deus abriu para você, ninguém vai poder fechar. Porque quem tem a chave é Jesus, amém? Aleluia. A chave para abrir e para fechar está na mão de Jesus. E aí, ele, quando fala naqueles falsos judeus, ele diz que eles iriam reconhecer que essa igreja era de Deus e do seu Cristo. E porque a igreja era obediente, ele iria proteger da grande provação que viria para provar os que habitam na face da terra. Hoje a gente está passando essa provação também. E a gente está aqui hoje porque o Senhor nos livrou. Amém? Aleluia. O Senhor nos livrou. Uma grande provação a terra está passando. Mas ele diz, guarda o que tens. Eu venho em breve. Guarda a fé para ninguém tomar a sua coroa. O vencedor vai se tornar coluna no templo de Deus, na Nova Jerusalém. Lá vai permanecer para sempre. E aí a gente chega na última igreja, a igreja de Laodiceia. Apocalipse 13, 3, de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Eita! Olha aí. É um perigo. É um perigo quando a gente se acomoda.
Quando a gente fica que nem está naquele fervor e nem sequer também é gelado. Mas o Senhor diz, você é morno. Era melhor que vocês fossem frio ou quente. Mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Aqui a gente vê que Laodiceia, ela ficava a 75 quilômetros a sudeste de Filadélfia e 145 quilômetros a leste de Éfeso. Era uma cidade rica. Bancos prósperos, uma indústria têxtil, uma escola de medicina. A especialidade dessa escola de medicina de Laodiceia era um colírio, feito de uma planta que eles têm, não sei se ainda tem lá hoje. Essa planta fazia um colírio que era praticamente milagroso, né? Então era uma coisa muito famosa. Agora tinha uma dificuldade em Laodiceia, é que ela tinha a questão da água, né? Ela tinha dificuldades no abastecimento de água. E as águas que vinham para Laodiceia vinham por aquedutos que desciam da montanha. No entanto, essas águas desciam de Colossos, que tinham as águas frias, geladas, e de Hierápolis, conhecida pelas fontes de água quente. Então, elas, quando chegavam em Laodiceia, se misturavam e chegavam mornas. Eu até peguei uma citação lá num site que diz que o abastecimento de água da antiga cidade de Laodiceia era feito por meio de aquedutos das fontes termais que ficavam ao sul da cidade. A qualidade desta água não era boa. Laodiceia ficou conhecida por ser uma cidade com água não potável. Ao ingerir o enfadonho líquido, os moradores da cidade sentiam náuseas e o vomitavam. Por isso que Jesus disse, olha, você está como as suas águas. Está morno, nem quente, nem frio. Eu não quero ninguém morno. Cuidado, gente, não vamos ser crentes mornos, viu? Que se acomoda com tudo, que tudo está bom, né? Não tem mais nem interesse em orar, não tem interesse de ler a palavra, estou morno. Não, vou à igreja, faço louvor, participo de tudo, mas você nem está quente, nem está frio, tenha cuidado, viu? E esta igreja não recebeu nenhum elogio. Ela foi fortemente criticada pelo Senhor. Porque ela disse, eu sou rica, eu não tenho nenhuma necessidade, eu estou completa. Muitas vezes a gente esteve assim, né, Ademir? Antes da pandemia, todo mundo dizia, eu não preciso de nada, eu estou muito... a igreja está uma maravilha, a igreja está rica. A igreja está... Muita gente vê esse templo aqui, né? Pensa que a gente é tudo milionário aqui, mas a gente não tem ninguém rico aqui na igreja. Tem gente de classe média até alta, mas não tem rico, não. E então, a igreja de Laodiceia estava nessa fase. E o Senhor disse, não, você não sabe que você está nua, cega, é pobre, miserável. Então, muitas coisas a gente precisa aprender com essas igrejas. Né? Porque nós hoje, muitas vezes, o que é que a gente serve, né? Eu estava olhando meu guarda-roupa, 1 ano dentro de casa, quase não saio. Eu digo, que tanta roupa é essa aí que eu não tenho necessidade delas, né? A gente podia doar metade. Eu estou doida que já volta normal, tem um bazar aqui da missão para eu dar metade do guarda-roupa. É roupa demais. E a gente só olhando, ficando enjoada já de olhar, né? De que serve, irmãos? As roupas caríssimas, as joias, os adornos, né? Se a gente não tem para onde ir. E uma coisa séria também que a gente acha que a gente está muito bem, está muito rico, é a questão do culto ao corpo. As pessoas hoje estão querendo um corpo perfeito, né? Todo mundo quer ter um corpo perfeito, não pode ter nenhuma coisinha errada que vamos consertar, vamos fazer cirurgia, vamos colocar botox. Para quê, irmãos? Para quê? Se nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus. Turismo no lugar de missões, tudo bem, é muito bom fazer turismo, eu fiz muito. Fui a Israel, fui a Portugal, fui aos Estados Unidos.
Mas, em primeiro lugar, está missões na minha vida, para a glória de Deus. Amém? E assim a gente deve ser, cada um de nós aqui, eu sei que é. Porque não adianta, não é nada mal nisso, mas quando se pede uma ajuda, né? Para os missionários que estão lá no sertão, mas a igreja está pedindo dinheiro demais. E às vezes a gente critica, irmãos. A gente critica. Eu estava vendo um congresso pentecostal, né, de Silas Malafaia. Pode ter as coisas erradas que tiver no ministério de Silas Malafaia. Mas quando levanta uma oferta para missões, irmãos, é milhões. E eu espero que sejam gastos realmente na obra, né? Com certeza será. Mas aí a gente reclama, porque a consciência cristã, quem pode dar 10 mil, quem pode dar 5 mil, quem pode dar 1.000. No início era assim, eu me lembro, eu cheguei aí em um daqueles grupos. Não de 10 mil, era menos. Mas assim, a gente acha, mas isso é um absurdo, é um absurdo. Absurdo não, gente. É para a obra de Deus. Absurdo é você pegar 10 mil reais para fazer uma cirurgia, tirar a sua costela para ficar com a cintura fina. É você pegar mais outra quantia grande e ir para Cancún, ir para Dubai. Ver o quê, gente? Ver o quê? Uma verdadeira Babilônia. Então a gente precisa analisar. Aí a gente diz, pede dinheiro, mas a gente era quem devia ser assim, sabe? Nós deveríamos pedir mais dinheiro. Eu me lembro da missionária, esposa do pastor Eudes, pegou aqui, e ela falou, gente, o povo gasta dinheiro com tanta coisa, mas quando nossas crianças vão pedir uma oferta para missões, ou para um missionário, ou para qualquer outra coisa, mas a igreja está pedindo demais. Por quê? Ô menino, todo dia estão pedindo, todo domingo agora é uma oferta especial, e aquela pessoa às vezes gasta milhões com outras coisas. Então é nesse sentido. Então a questão de doutrinas do mundo. Mas para Jesus é como se a gente tivesse nus de vestiduras celestiais. Nós somos cegos espirituais, não estamos discernindo a nossa vocação, nós somos miseráveis no reino de Deus. Nós não temos riqueza no céu. E então Jesus é misericordioso, porque ele diz à igreja de Laodiceia que ela se arrependesse, zelasse pela palavra, porque ele iria levá-los até o trono de Deus que ele compartilhava. Olha que promessa maravilhosa. Laodiceia, pobre, cega, nua, miserável, iria sentar no trono de Deus com Jesus. Aqueles que se arrependessem e levassem a sério a obra de Deus. Amém? Estou só concluindo. Hoje, a nossa igreja, a igreja de Cristo, porque aqui nas 7 igrejas, cada uma simboliza talvez uma denominação, quem sabe? Não é? Precisa ouvir a voz do Espírito Santo quando ele fala. Estamos nos últimos dias sobre a terra e mais do que nunca precisamos estar atentos. Então a gente, como eu estava falando, nós padecemos dos mesmos pecados das igrejas da Ásia. Materialismo, amor ao mundo, ao dinheiro, quanto mais temos, mais queremos. Muitas vezes sacrificando até o convívio com a família para trabalhar mais, para ter mais riqueza. O culto ao corpo, como eu falei, é uma grande idolatria, hedonismo, beleza em primeiro lugar. Apostasia, tolerância ao pecado, tudo é normal. Não, é normal. Não, isso a vida de hoje é diferente. Incredulidade. A gente só crê no que vê, não. A gente muitas vezes vê e não crê. Às vezes escuta uma palavra aqui e não está crendo. Às vezes Deus levanta um profeta aqui na igreja, hoje é raro, né? Na época que eu me converti, em 74, Deus levantava de vez em quando profetas aqui. Mas se levanta para entregar uma palavra, não acredita. Não vou crer, porque está afetando a mim. Hipocrisia. Nunca houve tanta falta de amor entre os irmãos. Né? Palavra que irmã Luzimar deu hoje de manhã. Frieza espiritual. Não se lê mais Bíblia.
como a gente lia antigamente. As crianças sabiam até decorar dos versículos da Bíblia. Não incentivamos os nossos filhos a lerem a Bíblia. Ao contrário, eles absorvem todos os costumes do mundo. Nós apoiamos, compramos tudo que eles desejam. Eles veem nos amigos. E a gente faz também do jeito que eles querem. Costumes mundanos. Não fazemos mais culto doméstico. Muitos nem oram na hora da refeição, gente. Isso é muito sério. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estar podendo se alimentar. Quantos querem comer agora e não estão podendo? Não só quem está passando fome, mas às vezes quem está até no hospital, está entubado, não pode comer. E a gente não agradece a Deus pelo privilégio que nós estamos tendo. Não oramos antes de tomar decisões. A gente tem que orar antes de uma decisão. Tem de pedir a Deus discernimento. Senhor, essa decisão que eu vou tomar, uma casa que eu vou comprar, um carro que eu vou comprar, tenho de tomar outro tipo de decisão. Tu estás nesse negócio, estás apoiando. E aí a gente não ora e toma a decisão sem consultar a Deus. Lembrem-se que Davi era rei de Israel, teve os defeitos dele, teve os pecados dele, mas era um homem segundo o coração de Deus. E todas as decisões ele tomava com base em consultar a Deus primeiro, se Deus estava confirmando ou não a decisão. Nas enfermidades também, muitas vezes a gente não ora antes de ir a um médico. A gente tem que consultar a Deus primeiro. Orar, Deus pode curar, nem precisar você ir ao médico. Né? Tem que orar pelas enfermidades, não confiar totalmente como a gente está fazendo hoje. É um cortezinho aqui, corre para o médico. Primeiro a gente tem que orar, pedir a Deus, Senhor, mostra a tua vontade, mostra o que é que tu queres das nossas vidas. Então, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Precisamos voltar ao primeiro amor. Aquele amor que você tinha quando você chegou na sua igreja, quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, o que Ele diz às igrejas através da palavra. Você tem que estar com essa palavra na sua mão e lendo diariamente. Vamos ler a Bíblia toda. Não precisa ser dentro de um ano, não. Você pode ler como quiser, lendo, não sei menos esperar, às vezes é até antes de um ano. E às vezes é depois. Se tiver um plano, melhor, se quiser ler durante um ano. Mas essa prática não existe mais na igreja, ninguém conhece Bíblia, gente. Precisamos conhecer Bíblia. O tempo do fim está próximo. Jesus está prestes a voltar. Ele tem promessa para todos os salvos. Não deixou nenhuma igreja sem promessas. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe. Amém?